aqui estamos nós, continuando com o nosso tema Andar no Espírito. Semana passada eu falei um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Deus que sempre esteve presente desde sempre, desde toda a eternidade. No entanto, ele se manifestou de forma intensa, profunda, viva, clara, a partir do Pentecostes, logo após a ressurreição e assunção de Jesus aos céus. Ali em Pentecostes nasceu a igreja. Não seria mais Israel, até então a revelação de Deus estava quase que exclusivamente em Israel, com o povo judeu, né, o povo hebraico. Mas, a partir de Pentecostes, a revelação de Deus iniciou o seu processo de conquistar, alcançar as nações da terra, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Não é à toa que Pentecostes foi marcado por línguas das nações ao redor. O Espírito Santo estava dizendo, olha, a língua até agora foi a língua hebraica. Deus se manifestou, se revelou, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, mas a partir de então, Deus estava nos mostrando que o Evangelho iria ser apregoado através de todas as línguas, e assim o é até hoje. E a partir de Pentecostes, a partir daquela igreja que estava nascendo ali, o Espírito Santo foi se revelando e crescendo. Como assim crescendo? Ele já não é totalmente magnífico e grande? Sim, mas eu quero dizer crescendo no sentido de propagado, né? Espalhado. O Espírito Santo cresceu principalmente através dos anônimos. É claro que nós conhecemos as histórias, algumas histórias maravilhosas, não apenas as histórias que estão no livro de Atos, né? Mas as histórias dos pais da igreja, as histórias da antiguidade. E por falar em Atos, né? Atos dos apóstolos, na verdade são os atos do Espírito Santo, porque ele estava guiando, direcionando cada passo, cada movimento daquela igreja novinha que estava no seu início, né, no seu berço. O berço da igreja, né, como eu acabei de falar, o berço da igreja foi o arrependimento. E eu quero focalizar um pouco no arrependimento, né? Arrependei-vos. Nós vemos Pedro, logo após o Pentecostes, ele tem o seu primeiro discurso, a sua primeira grande pregação. E Pedro, em Atos 2:38, ele diz, arrependam-se e sejam batizados para a remissão de pecados. Meus irmãos, é impossível haver remissão de pecados sem arrependimento. E arrependimento, ele não é só, eu me arrependo, né? Aliás, a história diz que os crentes primitivos, né, da igreja primitiva, eles iam, quando eram batizados, eles iam em direção às águas, confessando seus pecados. Então me perdoa, Senhor, por aquela mentira A. Me perdoa, Senhor, por eu ter exagerado aquela história B. Me perdoa, Senhor, e outros. Isso eu estou falando assim, né, exemplos, mas confessar os pecados têm nome, né? Depois, vemos Pedro e João, logo após a cura milagrosa de um homem. Em Atos 3:19, Pedro diz assim, arrependam-se para que sejam cancelados os seus pecados.
Por isso é necessário o arrependimento, porque quando nós não temos os nossos pecados remidos, cancelados, e só é possível com a confissão e o arrependimento, quando isto não acontece, o Espírito Santo não pode atuar, ele não pode nem chegar muito perto, porque ele é santo, e a sua santidade ela é uma barreira, né? Uma barreira que só é possível transpor nós transpormos, né? Chegarmos perto dele através do arrependimento. Por isso é tão importante, nós fazemos questão, quando preparamos uma pessoa para o batismo, falar tanto sobre o pecado, a santidade, a confissão, o arrependimento, para que a pessoa entenda de fato o que ela vai fazer, né? Para que ela entenda de fato o que é a conversão. Conversão não é apenas ir à igreja, participar da comunhão dos santos, assistir a um culto, repetir uma oração ou ler um texto bíblico. Mas a conversão se dá quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós compreendemos quem nós somos de fato parte de uma raça caída por causa da queda, nós somos de fato frágeis, mas nós sim somos fortalecidos gradativamente, na medida em que o Espírito Santo tem liberdade em nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos dar lugar ao Espírito, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. O que é isso? Ele zela por nós. O que é entristecer o Espírito? O que é apagar o Espírito? Quer dizer que nós não tratamos com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades. Sim, meus irmãos, nem toda fragilidade é um pecado. Como eu já disse, por sermos nascidos depois de Adão, né? Depois do pecado cometido, carregamos em nós essas deficiências. No entanto, nós não temos que ficar com elas. Nossa santificação é isto, é ir amadurecendo na vida cristã. Eu digo para vocês, uma outra palavra para santificação poderia ser amadurecimento. Amadurecimento na fé, amadurecimento nas coisas de Deus, amadurecimento em todos os aspectos da minha vida. Este é o processo, é a caminhada de santificação. Ela é automática? Não, ela é gradativa, mas o Espírito Santo nos foi dado, ele é o dom de Deus para nós, o presente de Deus, ele nos foi dado para caminhar conosco, na verdade, para nos guiar neste processo, porque sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos, e sabemos disto, né? Então, a partir do Pentecostes, a partir dos nossos primeiros pais, daqueles apóstolos conhecidos, porque são mencionados na Bíblia, uns mais, outros menos, mas o Evangelho dali, ele saiu para todos os povos e todas as nações. A partir dali, ele foi chegando nas pessoas comuns, né? E foram essas pessoas, escravos, servos, donas de casa, mulheres, crianças, jovens. Estas foram as pessoas que levaram o Evangelho de forma eficiente. Por que eficiente? Porque elas falavam de Jesus com seu companheiro, com a pessoa na feira, no mercado, a patroa para a serva, ou a serva para a sua patroa, e traziam essas pessoas para suas casas, porque sim, naquela época, os cultos eram feitos principalmente nas casas, como se fossem células, né? Pequenos grupos nas casas, nada melhor do que um ambiente assim, seguro, familiar, para trazer novos convertidos e eles se sentirem em casa
em casa mesmo, né, à vontade, e ali receberem os primeiros ensinamentos da fé. Mas o início da igreja foi regado por arrependimento, como eu já falei, né? E eu gostaria de mencionar duas mulheres, bem dos primeiros séculos da igreja, daquele início, quando o evangelho ainda era proibido no Império Romano, não era ainda religião oficial. E eu vou mencionar duas mulheres, não porque eu seja feminista ou nada disso, é porque normalmente a gente fala muito dos homens, dos mártires, dos pais da igreja, dos apóstolos, e a gente fala pouco das mulheres. No entanto, elas tiveram um papel importantíssimo. O evangelho, ele foi muito regado e carregado por mulheres, né? Por mulheres. Até mesmo porque a mulher tem aquele dom de Deus, né? De ser mais sensível, de ser mais perceptiva. Muitas das vezes você observa, né? Em várias igrejas e até seitas mesmo, as mulheres elas são mais religiosas, até nas seitas estranhas, né? Você vê mais sacerdotisas. E por quê? Porque a mulher tem essa sensibilidade ao mundo espiritual, né? Ao mundo invisível. E uma dessas mulheres é Perpétua. Perpétua era de uma família rica, ela tinha um menininho, né? Um bebê, e ela converteu ao cristianismo e foi presa por isso. Ficou um tempo na prisão, sua família visitava e levava o bebê para ela amamentar, ela amamentou aquele bebê na prisão. Seu pai implorou, por favor, minha filha, negue a esse Deus, preste culto ao imperador. Você não pode fazer isso conosco, você não pode fazer isso com seu filhinho. Quase como dizendo, é uma maldade muito grande você nos deixar, né? É só você abrir a sua boca e prestar cultos ao imperador. E ela respondeu, meu pai, o que você está vendo aqui? Havia um vaso, né? Um vaso, né? Uma tigela, um vaso, algo assim. Este vaso pode, por acaso, ser uma cadeira? Ou uma mesa? Não, não pode. Tampouco eu posso ser outra coisa que não seja uma cristã. É impossível para mim ser outra coisa. E ela foi morta na arena por um gladiador, mas um gladiador, diz a história que ele era novo ainda, inexperiente, e ele tremia muito na hora de degolá-la. E ela pegou a mão dele, a espada, né, e colocou na jugular, no lugar certo, e disse, é aqui, ó, é aqui que você tem que bater, né, desferir o golpe. E a outra mulher, que também morreu no mesmo dia que Perpétua, foi a Felicidade. Ela era uma escrava, ela estava grávida. Sua preocupação ela não queria morrer grávida, ela queria ter o seu bebê, e teve seu bebê, que foi uma menina, na prisão, prematuramente, com muitas dores, um parto difícil. Enquanto ela estava sofrendo com as dores de parto, o carcereiro disse para ela, nega esse Deus, por favor, olha as dores que você está passando aí, sofrendo aí sozinha na prisão, você pode sair daí? E ela respondeu, essa dor, a dor do parto, ela é só minha, mas daqui a pouco eu irei para a arena, eu serei morta, e esta dor não será minha, será do meu Jesus, porque Ele estará comigo. Ela teve sua menininha, que foi adotada por uma família cristã, e ela foi para a arena também. E a história mostra que essas mulheres, elas tinham, essas mulheres mártires, né, essas cristãs apaixonadas por Jesus, cheias do Espírito Santo, quando iam para a arena, para a morte, para o martírio, elas se preocupavam muito com sua aparência, em arrumar a roupa, em prender o cabelo,
E não é porque elas fossem vaidosas, não. É porque elas entendiam e diziam: hoje é um dia de festa, porque eu estarei encontrando o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Hoje é dia de festa. Meus irmãos, histórias como estas, né? E enchem o nosso coração de esperança, enchem o nosso coração eu pelo menos, de fogo, de paixão. E como Jesus é valioso, Ele é o centro de tudo, vale a pena se precisar morrer ou sofrer. Por quê? Porque a dor não será somente nossa, mas dele. E quem é que está conosco para nos capacitar, para nos dar a graça necessária? O Espírito Santo, Ele está conosco. A palavra do Senhor também diz que nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Fala em Atos 7:51. Homens temosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Que nós podemos diminuir a ação do Espírito Santo na nossa vida ou apagá-la. Por isso temos tantos versos na palavra de Deus, não extingueis, não apagueis o Espírito, né? O Espírito Santo, ele tem ciúmes de você, ou seja, ele tem um zelo muito grande por nós. O que significa que, da nossa parte, nós podemos ativar o Espírito Santo, dando espaço para ele. E o primeiro passo é arrependimento, confissão de pecados. A gente vê também na história, né, ainda voltando um pouquinho lá os mártires do passado, porque nós aprendemos muito com eles, né? Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo, ele foi morto beirando seus 90 anos de idade. E a história conta que quando os soldados o levaram para ser morto, eles falaram: por favor, nega Jesus só de boca, não precisa ser de coração, só de boca. Meus irmãos, mas é muito importante o que a gente fala com a nossa boca. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. Policarpo disse: e nesses meus 80 e tantos anos, Jesus nunca me negou, nem um dia sequer. Como poderia eu negar o meu Senhor? Por isso, a confissão, ela é necessária. Algumas vezes a gente vai confessar só eu e Deus, eu vou confessar eu e Deus, né? Mas outras vezes é necessário que a gente, como diz Tiago, né, que a gente traga algum irmão num ambiente seguro, com pessoas que nós confiamos e nos sentimos à vontade, né? E nesse ambiente seguro a gente confessa não apenas pecados pelo nome, mas principalmente nossas fraquezas, nossas fragilidades, para que elas sejam fortalecidas, como diz a palavra, para que nós sejamos curados, sarados. Quer dizer o quê? Quer dizer, aquela área frágil, depois que eu confesso, ela se torna uma fortaleza na minha vida, ela se torna um exemplo, algo que eu posso compartilhar com outras pessoas e abençoar a fé dos meus irmãos, porque eu posso me identificar e falar: olha, eu também tinha essa fragilidade muito grande nesta e nesta área, mas eu confessei e pedi graça ao Senhor, porque a graça do Espírito é a capacitação, é o fortalecimento. Eu pedi graça para Ele me ajudar e Ele tem me ajudado. Esse é o processo de santificação na nossa vida. Não é tudo de uma vez, mas vai ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, né? É um amadurecimento, o nosso amadurecimento na fé, o nosso amadurecimento na palavra, o nosso amadurecimento no nosso espírito, na nossa alma, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E quando nós abrimos espaço para o Espírito Santo de Deus, e com confissão, com arrependimento, aí sim nós temos o alicerce
para avivamento, para que Deus venha com poder, com fogo, com o seu movimento, o movimento do Espírito, né? Que é tão maravilhoso, porque é tão complexo e profundo, mas ao mesmo tempo é acessível a nós. No entanto, ele muitas das vezes não faz isso, não é porque ele não quer, mas é porque não existe arrependimento, não existe confissão. Nós vivemos numa época de muitas distrações, de muitos barulhos, de muitos ruídos, uma época onde um dos deuses que reina é o Deus diversão, distração, que aparentemente não tem nada de errado, porque não é errado a gente se distrair em si, não é errado a gente se divertir em si, mas quando nós damos muita importância a isso e deixamos de fazer outras coisas que são prioridades, que são muito mais importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé, então nós estamos o quê? De uma certa forma praticando uma idolatria, ou seja, nós estamos prestando culto a esse Deus divertimento, distração, né? E aí o que acontece? Nós nos tornamos, e é isso que somos hoje como geração, nós nos tornamos uma geração desnutrida, doente, fraca. Nós estamos doentes, mas não reconhecemos isso, não percebemos e não nos arrependemos deste pecado, né? A gente acha que pecado é só matar, roubar, caluniar, né? A gente acha que pecado é só isso, mas não. A Bíblia fala, quando eu deixo de fazer o bem que eu sei que tenho que fazer, nisso eu peco. O que quer dizer? Que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu sei que naquele momento eu preciso fazer essa outra coisa. E aí eu entro para o mundo da distração. Porque o mundo da distração é como se fosse uma droga, né? É um tipo de droga, nos anestesia. Haja visto aí esse metaverso, né, gente, que está acontecendo aí, que é um escape de uma geração. É muito mais fácil viver no mundo imaginário, num mundo que não é real, né? Porque nós não nos defrontamos com nossas fragilidades ali. Nós criamos um personagem. É muito mais fácil, mas isso nos deixa imaturos, isso nos deixa desnutridos. E aí nós vemos na história que a partir de tudo isso que eu falei, né, e de muito mais, porque é claro que eu estou super resumindo aqui, mas a partir de tudo isto, Deus iniciou, né, ao longo dos anos da história, um processo de avivamento que aconteceu em muitas épocas da história, em lugares diferentes. Muitos que eu digo é relativo, porque nem tantos quanto nós gostaríamos, né? Ou quantos nós precisamos. Mas nós temos a história de vários avivamentos. E deixe-me dizer, praticamente todos, se não todos, quase todos, os avivamentos, eles tiveram início com jovens. Alguns com crianças, assim, pré-adolescentes e adolescentes. Jovens. Porque, como diz a Bíblia, né? Eu vos escolhi porque sois fortes. Então, quando o jovem dá espaço para o Espírito Santo agir, ele é muito forte. Porque ele tem resistência física, né? Ele tem toda a vida pela frente, ele tem fogo, paixão, disposição. Então, os avivamentos, eles começaram quase sempre com jovens, né? Um avivamento que aconteceu em 1904, não, é muito tempo, mas considerando que a história tem alguns milhares de anos, então 1904 foi ontem. No país de Gales, começou com um jovem de 26 anos. Gente, em um ano, 100 mil pessoas se converteram. No país de Gales, assim, um ovinho, né? E naquela época, menos pessoas ainda. As cidades não eram metrópoles como hoje. E também começou com arrependimento, confissão de pecados. E uma oração que eles faziam frequentemente: envie o Espírito Santo. Envie o Espírito Santo, não. Envie o avivamento, Espírito Santo. Por amor de Jesus.
envie o avivamento. Este avivamento, ele é assim muito falado, porque em 6 meses ele varreu o país, e diz que o poder de Deus era tão grande que eles assim fecharam todas as prisões da cidade, até mesmo as coisas assim corriqueiras como eles falam de jogos de futebol, os estádios, não devia ter muitos naquela época, mas os locais de distração foram fechados. Não é porque Deus mandou, é porque ninguém ia. E por que ninguém ia? Porque a igreja, os locais de oração, os locais de reunião eram muito mais atraentes. Meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Nós não precisamos pintar nossa igreja de preto. Quer pintar, pinta. Mas não tem necessidade nem de vermelho, nem de azul. Nós não precisamos fazer malabarismos. Porque quando a presença de Deus vem, quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas não querem abandonar o lugar da presença de Deus. E não quero dizer que a presença de Deus é só no templo. Ela acontece nos nossos lares, porque o Espírito Santo está em nós. Mas onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, todos os avivamentos, eles foram regados por oração. Eles foram plantados com arrependimento. Arrependimento, confissão de pecados é a semente que é colocada no solo. A oração é a água que rega essa semente. Muita oração, clamor a Deus. E aí, confissão dos nossos pecados. A gente realmente precisa chegar nesse ponto de rasgar, como diz a Bíblia, rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Chegar diante de Deus, eu não tenho nada para esconder, eu não tenho nada para perder, porque eu já morri com Cristo. Eu sou o que eu sou, frágil, necessitada, imperfeita, mas carente da glória de Deus, carente da presença do Espírito Santo. No entanto, eu preciso ativar, eu preciso provocar o Espírito Santo. Como? Confissão de pecados e oração, arrependimento, humilhação, porque com confissão de pecados, é claro, vem tudo isso, que é o quê? Humilhação, quebrantamento, e aí a gente não vai ter necessidades. Por quê? Porque o Senhor é a nossa herança, Ele é o nosso bem maior, é nele que eu coloco toda a minha vida, e é dele que eu tiro toda a vida, todo o fôlego, toda a paixão, tudo que eu preciso, como diz a palavra, que no livro de Pedro nos fala isso, que Deus já nos deu tudo o que é necessário para vivermos bem. E ele usa a palavra vida, Zoe, que significa vida em todos os seus aspectos, né? Não apenas no sentido de eu estou viva, que eu estou em pé, né? Meu coração está batendo, mas é vida plena. E o Espírito Santo é o agir de Deus no nosso coração, o agir de Deus na nossa geração, para que nós sejamos não apenas sarados, não apenas curados, mas santificados, e para que a glória do Senhor possa ser vista neste mundo. E somente aquele que não quer mesmo, vai rejeitar o Senhor. E tem esses, né? E Deus nos dá também esse direito, né? A gente pode querer ou não querer. No entanto, quando a gente chega mais perto do Senhor, quando a gente recebe mais do Espírito Santo, olha, realmente é difícil resistir. É possível resistir à graça? Mas é difícil resistir, porque o nosso Deus é lindo, é completo, é pleno. E nós temos que andar no Espírito, mas sem arrependimento nós não conseguimos, porque Ele é um Deus
santo. E o nosso pecado não confessado impede a sua manifestação. Quando nós confessamos o pecado, nós abandonamos. Ou pelo menos nós entramos num processo de abandonar, né? Nós vamos sendo educados nessa graça e entramos nesse processo de abandonar o pecado. E o Espírito Santo é aquele que nos leva a Cristo e ao abandono do pecado. Eu estou querendo dizer com isso que a gente vai ficar completamente santo como Deus e nunca mais vai pecar? Claro que eu não estou falando isso. Vocês me conhecem e sabem que eu não estou falando isso. Mas nós entramos num processo intenso de amadurecer na graça de Deus, crescendo a estatura do varão perfeito, que é o nosso Jesus, né? Eu oro isso para a minha vida e para a sua vida também. Deus nos abençoe.